E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos entrar agora na nossa aula de Just in Time. É um dos grandes pilares do Lean Manufacturing. Todos esses sistemas, todas essas metodologias, filosofia que nós veremos aqui, eles são bases. Mas o Just in Time e Kanban é como se fosse o coração aí do Lean Manufacturing, tá? Ele não que seja mais importante, é um sistema, né? É a mesma coisa o corpo humano. Seu coração, não adianta nada ter coração se você não tem pulmão, se você não tem rim. Então, o Just in Time aí todas são importantes, mas o Kanban e o Just in Time eu posso considerar como se fosse o coração. Vamos lá, o Just in Time. Just in Time significa você produzir no justo tempo. É uma técnica japonesa que foi criada pelo engenheiro de produção da Toyota, o Taishi Ono, que significa produzir no tempo certo de atender às necessidades de produção, ou seja, colocar o componente certo no lugar certo e na hora certa de produzir. Isso é just in time. Quando você não faz isso, você tem estoques. Então vamos dar uma olhada aí na foto. Vamos ver o que excesso de produção faz. Está um pouco embaçado, mas acredito que dê para enxergar. Nós temos aí um mar, né, um barquinho aí em cima, e nós temos aí o nível de estoque. Ou seja, você verifica que o nível de estoque está alto. Por quê? O nível de estoque alto, ele omite alguns tipos de problemas. Primeiro, peça fora do padrão, existência de gargalo, nós já falamos o que é gargalo, retrabalhos, erros de qualidade, operadores não preparados, setup de máquinas demorando. Esses são alguns dos problemas que você tem quando você trabalha com nível de estoque muito elevado. O que eu mais gosto, né, o que essa técnica ela vem defender, aliás, é que atividade que consome recursos e não agrega o valor é considerado desperdício, ou seja, estoque custa um dinheiro, ocupa espaço, transporte interno, paradas devido a esperas de processo, refugos e retrabalhos são formas de desperdício e devem ser com certeza eliminadas. E o que eu mais gosto nessa técnica é que ela visa trabalhar com estoque zero ou mínimo possível. Ah, professor, mas é impossível trabalhar com estoque zero. Trabalha com estoque o mínimo possível então. Ok? Justamente para não acontecer esses tipos de problema. Quando você trabalha, né, com um nível elevado de estoque, você acaba permitindo meio que intrinsecamente ao seu funcionário que ele erre várias e várias vezes, já que o produto pode ser substituído por um outro que estava no estoque ou material. Quando se erra com as operações que trabalham com estoque baixo, o erro já é considerado um tipo de transtorno. Então você justamente isso, é evitar trabalhar com níveis altos de estoque. Agora nós vamos dar uma olhada em alguns fatores que interferem o funcionamento do sistema. Um deles é o comprometimento dos colaboradores com o processo. Então, o que a empresa ela precisa? Ela precisa justamente fazer o básico, é oferecer as condições para que ele realize suas atividades, dar treinamentos constantes e, o que é muito importante, reconhecer o seu trabalho, dar reconhecimento de seu trabalho. E um outro fator aí que pode também interferir o Just in Time é a parceria entre a empresa e o fornecedor, porque a empresa quer trabalhar com estoque o mínimo possível. Então ela precisa de alguém que forneça ela no momento que ela necessite, né? Forneça a matéria-prima no momento que ela necessite. Ou seja, a responsabilidade do estoque ela vai passar para o fornecedor que irá ser seu parceiro. Isso é incoerente a empresa ter Lean Manufacturing e o seu fornecedor não ter. Algumas empresas já multinacionais que trabalham com Lean Manufacturing,
elas têm, os fornecedores, eles têm uma confiabilidade tão grande, mas tão grande, que eles entregam a matéria-prima já na linha de produção. Eles não precisam ficar fazendo inspeção. Por quê? O fornecedor trabalha com Lean Manufacturing. Não adianta você ter Lean Manufacturing e o seu fornecedor não ter Lean, né? Vamos dar uma olhada aí nessa figura aí. Essa figura, nós temos um processo que tem Just in Time e temos um processo que não tem Just in Time. O processo de cima não tem, o de baixo tem. Qual a diferença? De te dar alguns segundos para você identificar qual a diferença do processo que tem Just in Time e o processo que não tem Just in Time. Conseguiu identificar a diferença? É justamente essa. Quando a empresa não trabalha com Just in Time, existe estoques intermediários entre as estações de trabalho. E existe também acúmulo de função para o operador. Ele fica sobrecarregado ali, a responsabilidade acaba passando para ele. Já no Just in Time você tem um fluxo contínuo. Ou seja, você vai trabalhar com a quantidade necessária no momento que foi solicitado e com a qualidade esperada. Vamos ver aí mais uma figura. Nós temos aí no final a demanda e nós temos uma demanda, né, para o processo que é empurrado e para o processo que é puxado. E qual o objetivo dessa figura? É justamente mostrar a diferença entre o sistema puxado e para o sistema empurrado. Sistema puxado, você vai trabalhar com ordem definidas em previsão, né, em previsão através desses estudos de previsões de demanda, né, e da disponibilidade de equipamento. Então você já vê no primeira estação de trabalho do sistema empurrado que existe muito estoque atrás do operador. E na segunda estação também. Já no sistema puxado, você tem um sinal que vai solicitar, né, ele vai vir da demanda, que se chama o Kanban. Nós entraremos na aula que se chama Kanban e existe até uma confusão de Kanban com Just in Time. Então você vai ter disponibilidade do equipamento e a disponibilidade também do material igual no sistema empurrado. Sendo que aqui você não tem estoque entre as estações de trabalho. Essa é a grande diferença para o sistema que é puxado, que é o Just in Time, e para o processo que é empurrado, que é uma empresa qualquer que não trabalha com Lean Manufacturing. Ok? Então, um dos grandes aliados aí do Just in Time é o Kanban, que veremos na próxima aula. E espero ver você lá, ok? Até a próxima aula, pessoal.